Se você gosta de animes e mangás, você certamente já ouviu falar de One Piece, a história do menino que queria ser o rei dos piratas. Mas você sabia que na obra tá cheio de personagens que existiram de verdade? One Piece é uma das obras que mais tem referências culturais de personagens históricos, piratas que existiram de verdade e estão ali na obra. Então bora conferir. Salve galera, tudo bem? Eu sou o Martin, bem-vindos aqui ao Duoverso, nosso canal para falar de animes, mangás, sempre com detalhes, referências e curiosidades sobre esse universo que a gente tanto gosta. E bom, hoje a gente vai falar de One Piece porque um dos vídeos mais assistidos no canal é um vídeo sobre piratas de verdade, piratas que existiram na vida real e estão dentro de One Piece, como inspiração para os nossos personagens. No vídeo que a gente falou do Zoro, falou do Ace, falou da Alvida, do Barba Branca, do Barba Negra, como piratas que existiram na vida real e foram trazidos para a ficção através de One Piece. E hoje a gente vai fazer uma parte 2 trazendo outros personagens bacanas que também existiram na vida real. Mas para isso a gente conta com seu like, a gente conta com sua inscrição, obrigado por estar aqui e vamos acompanhar o vídeo de hoje. Jellery Bonnie. E a primeira personagem aqui da nossa lista é a Bonnie, ela faz parte aí do grupo dos Supernovas, que são piratas ali que estão em ascensão, piratas novos, novatos, mas que estão aí ganhando muita popularidade, ganhando muito poder e destaque dentro ali dos mares de One Piece. Ela veio do Soul Blue e ela tem uma Akuma no Mi bem interessante que tem o poder de rejuvenescimento, ela consegue fazer com que pessoas de certa idade consigam rejuvenescer, só que é uma personagem que não foi muito bem explorada ainda dentro de One Piece, a gente tem vários mistérios e teorias ali, relacionando ela com o Ace, com a Kainu, com Barba Negra, então é uma personagem bem enigmática que eu acho que ainda vai ser explorado na obra. Mas a grande questão é que a Bonnie existiu de verdade como uma personagem chamada Annie Bonny. A Annie Bonny foi uma pirata de verdade que existiu ali na Irlanda no século XVIII. Ela nasceu na nobreza e tinha uma vida muito confortável, mas aquilo não era para ela, então assim que ela pôde, ela se emancipou e se tornou uma pirata, inclusive indo para Nassau, que é uma ilha no Caribe, era uma localização ali no Caribe muito habitada por piratas, e ali começou sua carreira ali. A Annie Bonny, assim, foi uma pirata bem bacana porque ela se vestia de homem quando ela lutava e ela usava uma pistola, uma espada e era considerada tão perigosa quanto qualquer outro pirata do sexo masculino. Uma espécie de Mulan dos piratas, não é mesmo? A Annie também ficou muito famosa por fazer uma dupla de piratas junto com outra mulher, a Mary Read. Então elas duas aí fizeram muita fama lutando juntas com uma dupla de piratas mulheres. E uma última curiosidade é que a Bonnie se envolveu com um pirata chamado John Hackman, que era ali um cara conhecido por usar na sua bandeira uma caveira e duas espadas, e que ajudou a difundir ali o que a gente conhece hoje como emblema dos piratas, como bandeira dos piratas ali com a caveirinha e as espadas. Eustace Kid. E mais um dos personagens aqui na nossa lista é o Eustace Kid, que ele também faz parte ali do Supernova, são personagens ali que estão despontando na pirataria, que estão ganhando muito destaque, uma espécie de prodígio. O Kid, ele é um pirata que ficou muito famoso pelos seus métodos violentos ali dentro do mundo de One Piece. Ele tem ali toda uma inspiração com rock pesado, com Metallica, e ele está presente em vários arcos ali do Novo Mundo. Inclusive, ele está presente em um ano, que é o arco atual, pelo menos quando esse vídeo está sendo gravado, de One Piece. É um personagem assim, bem cabeça quente, bem brigão, e tem um poder, tem uma Akuma no Mi de magnetismo. Bom, o Kid também tem uma referência cultural por detrás dele, porque o nome dele vem de inspiração de dois piratas. O primeiro é Eustace. Eustace, o monge, foi um pirata bem famoso lá da época, um pirata francês, que era conhecido como um grande mercenário. A outra inspiração para o Kid vem do William Kidd, que foi um corsário escocês que trabalhava ali para a coroa inglesa. O William Kidd, ele tinha como função ali supervisionar a pirataria que acontecia na região de Madagascar, aquela ilha ali na África, principalmente controlar a pirataria realizada pelos franceses. Então ele era uma espécie de supervisor dos britânicos em cima ali do comércio que acontecia em Madagascar. Ele era um corsário, ou seja, ele era um pirata, aliás, ele é como se fosse uma espécie de pirata legalizado, um Shichibukai que a gente tem no mundo de One Piece. Essa era a função do Kid. Só que depois de um tempo ele acabou na verdade fugindo aí dessa vida de corsário, ele acabou abandonando essa vida de corsário, de pirata sobre as ordens aí de um governo, e ele foi se tornar um pirata comum mesmo, ele se tornou o Capitão Kid. Da mesma forma que a gente vê em One Piece, que o Kid se nomeia de Capitão Kid, a gente vê também aqui com William Kidd. William Kidd continuou suas atividades como um pirata agora então, só que depois de um tempo ele foi capturado pelos ingleses e foi condenado à morte. Acontece assim um fato curioso com William Kidd, porque não foi fácil ele ter essa sentença de morte. Acontece que nas duas primeiras vezes que tentaram enforcar ele, a corda se arrebentou. E quando ele finalmente acabou falecendo, quando ele morreu, o corpo dele foi exposto ali e pendurado em correntes perto do rio Thames, né? É um final meio trágico, né? A gente espera que o Kid ali de One Piece também não tenha um fim desse jeito, porque ninguém merece, né? Silvers Rayleigh.
Rayleigh é outro personagem super importante de One Piece porque ele foi o imediato do maior grupo de piratas, que foi o grupo do Gold Roger. O Rayleigh era uma espécie de segundo em comando, uma espécie de Zoro ali que tinha dentro da tripulação do Gold Roger e homem de confiança. E o Rayleigh foi inspirado em dois personagens. O primeiro é o Sir Walter Raleigh, que foi um corsário inglês, ou seja, era um pirata que trabalhava a serviço da coroa inglesa, além de ser um escritor, um poeta britânico, além de outras funções. O Rayleigh é famoso porque ele foi uma das pessoas que fundaram a ilha de Roanoke, que foi, na verdade, o primeiro núcleo de colonização britânica na América do Norte. Claro que esse núcleo não durou muito, porque com os conflitos com os indígenas, posteriormente, esse local foi destruído, mas ele foi um dos pioneiros nesse processo aí de colonização dos ingleses na América do Norte. E a segunda inspiração por Rayleigh vem do Long John Silver, que é um personagem do livro A Ilha do Tesouro, escrito pelo escocês Robert Stevenson. Nesse livro, o Rayleigh ele é uma espécie de antagonista ali da história, e acontece que ele ficou muito, aliás, popularizado por, além de ser um pirata, ele não ter a perna esquerda totalmente, ele teve que cortar ali da sobrecoxa para baixo e ele usa uma muleta. Só que apesar da muleta, ele ganhou muita agilidade e por isso ele é um personagem assim que serve como antagonista para a história, oferecendo um grande perigo. É uma referência bem bacana. Diaz Drake. Outro personagem bacana aqui da nossa lista é o Diaz Drake, que também faz parte aí do grupo dos Supernovas, desses piratas em ascensão, e ele ficou famoso dentro de One Piece por ser um pirata que estava aliado com o Kaido e por propor bastantes aí revelações, porque ele também era um infiltrado, era uma espécie de espião dentro do grupo do Kaido e que trabalha para uma espécie de divisão da marinha chamado SWORD. O Diaz Drake, desde que apareceu, é um personagem que chama atenção porque quando ele foi apresentado, ele foi mostrado como um personagem que fez parte da marinha ali de One Piece, mas que depois deixou esse grupo ali e adentrou para o mundo da pirataria, além de ter uma Akuma no Mi bem interessante ali que estava relacionado com os dinossauros, uma Zoan ancestral. Bom, o Diaz Drake ele também tem muitas referências históricas, principalmente ligado a um personagem, que era o Sir Francis Drake. O Drake da vida real ficou muito famoso por ser um pirata que trabalhava a serviço da coroa inglesa, ou seja, ele também era uma espécie de corsário que já trabalhou ali para o governo, e ele ficou famoso como um explorador no período elizabetiano. O Drake então ajudou a coroa inglesa como um corsário, como um pirata que trabalhava a serviço do governo a conseguir muitas vitórias. Ficou famoso como um hábil navegador. Tanto que para os ingleses ele virou uma espécie de herói, um símbolo, mas para os seus inimigos, como por exemplo os espanhóis, ele ficou assim muito mal visto, inclusive como um pirata infame, chamado de El Drake. E o Drake foi um personagem tão importante ali para a coroa inglesa que ele chegou a ser condecorado como cavaleiro em 1581 pela rainha Isabel I. Inclusive ele também chegou a ser vice-almirante do Reino da Inglaterra. São posições bem importantes aí que ele conquistou. Bartolomeu Kuma. E outro personagem super interessante dentro do mundo de One Piece é o Bartolomeu Kuma. Acontece que ele foi um corsário, ele foi um Shichibukai, ou seja, ele era um pirata que trabalhava a serviço do governo mundial e da marinha de One Piece, mas secretamente ele fazia parte do grupo dos revolucionários. Ele se empenhava junto com esse grupo para trazer a verdade para o mundo sobre o século perdido e sobre todos os erros e todas as atrocidades que o governo mundial estava fazendo. O Kuma também era um nobre e por isso ele tinha muito acesso a informações e também ele tinha muito conhecimento, além de ser um personagem com uma Akuma no Mi super forte. E o Bartolomeu Kuma também tem uma inspiração na vida real e é no Bartolomeu Roberts, que foi um pirata que teve grande atividade nas Américas e também na África Ocidental. Foi um pirata que ficou muito famoso na época de ouro da pirataria e que também, se for considerar o número de navios aprisionados, ele foi um dos que teve mais sucesso, mais êxito, porque ele realmente era alguém que conquistava, que derrotava muita gente ali nas batalhas marítimas. Mas o que mais chama atenção aqui no Bartolomeu Roberts é que, apesar de ele ser um dos piratas destaques aí da época de ouro, ele tinha um código de conduta muito sério assim com relação a alguns costumes que grande parte dos piratas tinha. Para você ter uma ideia, o Bartolomeu Roberts fazia com que os seus tripulantes, seus piratas, seguissem à risca algumas regrinhas que ele tinha estabelecido. O bom tratamento das mulheres, a boa educação, serviços religiosos aos domingos e também a proibição de consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Algo bem peculiar para um pirata ali dessa época. E uma última curiosidade sobre o Bartolomeu Roberts
é que a morte dele conclui então esse período de ouro da pirataria nas Américas. E uma segunda referência para o Bartolomeu Kuma é que ele sempre está carregando uma Bíblia ali dentro das suas aparições em One Piece. Embora a gente nunca teve a explicação de por que ele faz isso, por que ele carrega essa Bíblia, mas a gente pode pensar também que a inspiração para o nome do Kuma, Bartolomeu, pode ter vindo da Bíblia, porque existe um apóstolo, um dos principais apóstolos de Jesus, também chamado Bartolomeu. E esse foi o nosso vídeo sobre personagens históricos que existiram de verdade e que estão presentes dentro do mundo de One Piece. E aí, gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou deixar aqui também no final aqui desse vídeo um link para você acessar a parte 1 desse vídeo, em que a gente fala sobre o Zoro, fala sobre o Ace, o Barba Branca, o Barba Negra e outros piratas também que existiram na vida real. Obrigado aí pela sua participação e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.